Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje faremos a leitura do capítulo 2, aqui vamos dar continuidade à leitura do livro Seja Tudo que Você Nasceu para Ser, Realize o Seu Propósito. Capítulo 2, Pequenas Histórias, Grandes Exemplos. Mas antes de continuarmos a leitura, eu quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, para receber todas as notificações, ficar sabendo cada vez que nós colocarmos um vídeo no ar e não perder nenhum capítulo do nosso livro. Deus tem um projeto na vida de cada pessoa. E não importa o que você fez ou o que fizeram com você. O que realmente importa é quem você é e o que você vai fazer daqui para frente. Conheço muitas histórias de perdão, conversão, superação e milagres que transformaram vidas. Essas histórias que vou compartilhar com vocês me motivaram a escrever este livro. Me motivaram também a superar meus próprios traumas e a lidar com os meus conflitos e minhas dúvidas. Um bom exemplo é o do Sr. Masataka Ota, pai do menino Ives, que foi brutalmente assassinado pelos próprios seguranças da família em agosto de 1997. Após o fato ocorrido, o Sr. Ota conseguiu ultrapassar seus próprios limites, perdoando os assassinos e se transformando em inspiração para a transformação da vida de tantos criminosos quanto de pais, tanto de criminosos quanto de pais que passaram por situações parecidas com a dele. Veja, o Sr. Ota tem seu filho de apenas 8 anos brutalmente assassinado por aqueles que recebiam para lhes garantir a segurança. Esse homem conseguiu perdoar os assassinos do seu filho. E mais, muito mais que isso, ele visita e ajuda o presídio onde eles se encontram presos. Por quê? Para quê? Segundo o Sr. Ota, porque o ódio come a gente e o perdão liberta a alma. Ele faz isso para que criminosos, condenados por seus crimes, se ocupem com coisas boas e se tornem pessoas melhores, para que se recuperem e para que, ao saírem dali, não cometam novos crimes e, com isso, evitem que outros pais passem por tamanho sofrimento. Outro exemplo é a iraniana Samereh Alinejad, que também perdoou o assassino de seu filho, livrando-o da pena de morte momentos antes dele ser enforcado publicamente. E também o Sr. Robson Guerra, pai do pequeno Felipe Guerra, de apenas 6 anos, assassinado por um adolescente de 15 anos em Teresina. Em depoimento, o Sr. Guerra se dirigiu aos pais do adolescente com essas palavras: Eu quero me reportar à família desse jovem e dizer para esse pai e para essa mãe que Deus tem um projeto na vida deles. Eu perdoo o filho de vocês. Eu não tenho domínio das coisas e não tenho poder, mas o Deus que eu sirvo, ele pode perdoar, afirmou o pai. E nesse momento, eu também digo a você, querido leitor, querida leitora, Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um projeto para a vida de cada pessoa. E não importa o que você fez ou o que fizeram com você. O que realmente importa é quem você é e o que você vai fazer daqui para frente. O que realmente importa é que você é único e precioso, preciosa aos olhos de Deus. Cabe a você escolher o caminho que deseja seguir. Emociono-me com histórias como a da Priscila Kelly, a fada Blue, uma enfermeira que se dedica a realizar os sonhos de criança com câncer. Quando conheci sua história, através do programa do Rodrigo Faro, a Priscila era uma jovem que ganhava um salário de R$ 1.200
e pagava R$ 500 de aluguel por 2 cômodos onde vivia com sua filha. Aluguel esse que já se encontrava atrasado por 8 meses e ela não possuía sequer um fogão em sua casa. Contudo, ela investia o seu tempo, seu sacrificado dinheiro, seu coração e sua vida na realização dos mais diversos sonhos dessas crianças. O que ela buscava ou ganhava com isso? Simples: o sorriso das crianças, a gratidão de seus pais, o amor e a admiração das pessoas que a conheciam e a certeza de fazer a diferença na vida de cada criança por ela ajudada. Porém, o que mais me impressionou foi que essa jovem teve a coragem de dizer em uma rede de televisão que o que a motivou primeiramente foi uma grande violência por ela sofrida. A fada Blue nasceu para que a Priscila não morresse. Priscila admitiu publicamente que foi violentada e que a partir daquele momento ela tinha duas escolhas: ou ela morria, ou gerava vida para os outros. E sabiamente ela fez a segunda escolha. Então, queridos amigos e amigas, tudo depende das nossas escolhas. E enquanto estivermos nesta terra, ainda poderemos fazer novas escolhas e seguir por novos caminhos. São muitas as histórias de pessoas reais que tinham tudo para dar errado, para ir para o mundo do crime, passar a vida se vitimizando, procurando culpados e levando uma vida medíocre, mas se superaram, acreditaram em seus sonhos e vivem de forma extraordinária, construindo legado e transformando vidas. Um grande exemplo dessa realidade é o caso do Rick Chester, que passou de vendedor de água na praia de Copacabana a autor de best-seller e palestrante em Harvard. Outro exemplo é o da minha grande amiga Maria Fernandes, uma peruana que veio para São Paulo em busca do sonho de uma vida melhor. Chegou a dormir na rua e hoje está construindo uma vida extraordinária, próspera e abundante em todas as áreas e ajudando outras pessoas a fazerem o mesmo. E Rian, um menino canadense que com apenas 6 anos começou a luta para matar a sede das crianças na África. Aos 8 anos, conseguiu construir o primeiro poço em Angola. E hoje, com 24 anos, Rian tem sua própria fundação e já levou mais de 400 poços para a África. Encarrega-se também de proporcionar educação e ensinar os nativos a cuidarem dos poços e da água. Às vezes, basta acreditar, dar um voto de confiança a uma única pessoa, fazer a diferença na vida de alguém desacreditado, e esse alguém pode fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Foi isso que aconteceu com Roberto Carlos Ramos, o contador de histórias, que quando criança vivia com a mãe e seus 9 irmãos em uma favela de Belo Horizonte. Aos 6 anos, a mãe resolveu levá-lo para a FEBEM, acreditando que lá ele teria estudo e oportunidades de se tornar um doutor. Após um ano na instituição, já com 7 anos, o menino é transferido para outra ala onde as regras são mais rígidas. Para fugir dos castigos físicos, ele e outros internos descobrem o mundo das drogas e de pequenos delitos, fugindo sempre que aparecia uma oportunidade. Seu comportamento é rotulado como irrecuperável pela instituição. Nesse momento caótico de sua vida, ele recebe a visita de uma pedagoga francesa, Marguerite Duras, que gradualmente, com palavras carinhosas e tratando-o com dignidade e respeito, vai conquistando o menino supostamente irrecuperável. Ambos vão viver na França. Após concluir os seus estudos, Roberto Carlos retorna à FEBEM, dessa vez como educador. E ali começa sua nova história. Ele adota várias crianças e adolescentes, formando uma numerosa família, alguns ditos irrecuperáveis como ele pelas instituições.
Nesse caso, a Marguerite deu uma oportunidade ao Roberto Carlos. Transformou completamente a vida dele, que no que lhe concerne, agarrou a oportunidade e fez a diferença na vida de várias outras crianças por ele adotadas. Isso sem falar em seus alunos, leitores e ouvintes de suas palestras. O Senhor Ota, a Fada Blue, o Rick Chester, a Maria Fernandes, o Rian, a Margarite e Roberto Carlos são apenas alguns exemplos de pessoas que fazem a diferença no mundo e constroem um legado. Desejo imensamente que, ao ler esse livro, você também seja inspirado a construir o seu legado, a viver com propósito e a ser tudo que você nasceu para ser. Que você possa ter clareza de quem você é e de quem você quer ser, de modo a traçar o caminho necessário para viver a sua vida desejada. Conversando com Deus. Existe um filme chamado Conversando com Deus. Confesso que, a princípio, esse filme foi minha maior inspiração para escrever este livro. O filme conta a história de um homem chamado Neely, que, após sofrer um acidente, perdeu seu emprego e acaba indo morar numa cabana em um parque na cidade. Neely precisava pagar o aluguel para permanecer no parque e, por mais que procurasse, ninguém lhe dava um emprego devido à sua idade. Ele precisou recolher latinhas para pagar o aluguel e chegou até mesmo a revirar lixeiras para se alimentar. Mas mesmo tendo perdido tudo e chegado ao fundo do poço, ele não desistiu de lutar, até que finalmente, após muito sofrimento e determinação, ele consegue um emprego em uma rádio, aluga um quarto e pode finalmente voltar à sociedade. Porém, pouco tempo depois, a rádio vai à falência e sua vida parece desabar novamente. Ele imagina que perderá outra vez a sua dignidade e terá que voltar para o parque. Nesse momento de profundo desespero, começa a fazer perguntas a Deus. E sabe o que é incrível? Deus o responde. Sim, quando aquietamos a nossa mente, abrimos o coração e olhamos para dentro, nos tornamos capazes de ouvir a voz de Deus que habita em nós. Voltando ao filme, as perguntas e respostas deram vida a um livro que se tornou best-seller e abriu caminhos para outros livros, conferências, palestras e, sim, uma nova vida para ele e também para seus leitores e ouvintes. O que parecia que seria o fim foi apenas o começo de uma nova e bela história. Conversando com Deus é uma adaptação do livro de Neale Donald Walsch, que inspirou e mudou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Deus pode realizar qualquer coisa, mas prefere contar com seus filhos para agir no mundo. Ele quer que a nossa voz, nossas mãos, nossos corações estejam a serviço do seu reino. Ele quer transformar vidas através de nós. Todos nós temos nossas crises existenciais, nossas dúvidas, dificuldades e incertezas a respeito do mundo, das pessoas, da vida e de nós mesmos. Muitas vezes nos sentimos fracos e impotentes diante dos problemas do mundo e nos assustamos com a capacidade do ser humano em praticar o mal. Porém, se olharmos com atenção, veremos que o bem ainda é muito maior do que o mal e que depende de nós fazer com que esse bem prevaleça. Depende das nossas escolhas, da nossa capacidade de amar. Temos a identidade dos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Portanto, somos fagulhas de amor, centelhas divinas, capazes de transformar vidas através do amor e contribuir para a construção do mundo em que queremos viver. A vida é uma dádiva de Deus para nós, e o modo como vivemos é a nossa dádiva para Deus e para aqueles que encontramos em nosso caminho. Façamos com que seja uma dádiva maravilhosa. Gratidão mais uma vez por ter assistido este vídeo. Eu encontro você
para juntos fazermos a leitura do capítulo 3. Liberdade exige responsabilidade. Lembre-se de deixar o seu like.